Olá, bem-vindos a Conversas Contato. Hoje eu estou com minha amiga, paciente Thelma. A Thelma tem uma história super interessante, o tratamento que teve, o tratamento que a gente está fazendo. Então, tudo bom, Thelma? Eu queria só que você se apresentasse e aí a gente vai puxar o papo e eu vou começar a conversa, tá bom? Meu nome é Thelma, eu sou paciente do Dr. Marcelo desde 2005, né? E a gente tem uma história juntos, né? Viramos amigos e estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, sua presença é maravilhosa aqui. Eu conheço a Thelma, foi uma das primeiras pacientes que eu atendi desde que eu cheguei no Brasil. E a Thelma foi a primeira paciente, acho que brasileira, ou enfim, uma das primeiras que recebeu trastuzumab, que é um anticorpo novo, que à época eles falaram que era experimental e na verdade não era, porque tinha desde 98. A gente brigou, conseguiu. Então conta um pouquinho, Thelma, do seu diagnóstico e qual que é a ideia hoje é tentar desmistificar o Outubro Rosa. Então só para a gente começar o bate-papo, para tentar mais ou menos entender o que eu imaginei. Outubro Rosa vem passar o mês inteiro, prevenção. Se você não prevenir, você vai morrer. E aí cria um mês inteiro de um assunto que às vezes a paciente já tem o câncer, né? Que é o seu caso, que você já tinha e depois você teve de novo e você está vivo e bem. Então eu acho que a ideia é a gente poder desmistificar um pouquinho essa história do Outubro Rosa. Então vamos começar com o seu diagnóstico inicial, depois eu vou intercalando umas perguntas, tá bom? Eu descobri o meu câncer em 2005. Eu tinha um bebê de 1 ano e no começo o diagnóstico que os médicos estavam me dando era que eu estava com uma inflamação na mama e custou para conseguir finalizar o diagnóstico, até que em 2005 eu acabei operando, retirando parcialmente a mama. Mais difícil é quando a gente recebe o diagnóstico falando que eu ia ter que operar, e foi muito duro, né? Foi numa tarde, eu me lembro muito bem, né? E nessa tarde eu cheguei em casa, não tive tempo nem de chorar. O meu filho estava com dor de garganta, tive que levá-lo ao pediatra, então não deu tempo de digerir a notícia. Quando nós chegamos, eu deixei as crianças com Abel, meu marido. Eu tinha um bebê de 1 ano, um de 3, uma filha de 10. E fui ficar sozinha, porque eu precisava de encontrar um motivo para eu tentar lutar para viver. Porque na minha cabeça eu tinha ganhado a sentença de morte. Então o primeiro impacto foi muito difícil, muito dolorido, mas eu precisava encontrar esse motivo. Onde eu encontraria essa esperança, né? E aí eu pensei, eu preciso encontrar pessoas que tiveram câncer e sobreviveram. Porque as que não sobrevivem é alardeado, todo mundo fica sabendo, ela morreu de câncer, teve uma morte horrorosa. E eu precisava de saber quem tinha tido e teve sucesso no tratamento. E assim eu fui procurar telefones de amigos que conheciam pacientes que já tinham tido tratamento. E acabei encontrando várias pessoas. Fiquei várias horas no telefone conversando com gente desconhecida para saber como tinha sido e como era a vida dela, se ela conseguia levar a vida normalmente, se ela conseguia fazer as atividades dela. Bom, depois de muitas horas no telefone, eu suspirei e pensei, alguma esperança. Então agora eu preciso obter informações sobre o câncer, sobre que tipos de tratamento que tem, como esse câncer de mama, o que significa isso, né? E aí eu fui para a internet tentar descobrir, tentar ler artigo científico, então, e fui obter informações.
Então, esperança, informação, foi as duas primeiras coisas que eu procurei. Fora isso, o que me ajudou muito foi a espiritualidade, a fé em Deus. Então, foi a fé em Deus, a esperança e a informação foi o que me sustentou nesse primeiro momento. E daí eu fui relembrar o que o médico tinha falado na primeira consulta, que afinal de contas, tudo que ele falou eu não lembrava mais nada. Eu sabia que a partir daí eu precisava de tomar decisões, marcar exames, ver cirurgia, descobrir médico, o que era radioterapia, onde que eu tinha que fazer. Então, baseado nesses 3 pilares de informação, esperança e fé em Deus, eu fui tomar as decisões, sempre muito apoiada pelo meu marido. Só um adendo que eu sou testemunha, realmente, porque são poucos homens que são presentes no tratamento e o Abel é persistente, né? Ele tá junto, ele ajuda. Inclusive ele tá aqui na gravação, ele só não quis aparecer, mas ele foi convidado. E eu achei bonito porque o argumento do Abel para não participar é que ele não queria tirar o reinado da Thelma, ele queria deixar você como atriz principal e ele simplesmente ficar de fora. Então, obrigado, Abel, pela presença também aqui, queria deixar um adendo. E só uma coisa interessante, que esse menino de 1 ano que você falou, recentemente ele quebrou meu pé jogando bola, então não sei se foi bom ou se foi ruim. Fui jogar bola com ele quebrou. Ele tá um meninão de quase 2 metros de altura. E uma das ideias do podcast surgiu realmente da conversa com a Thelma, da necessidade que tinha de pegar informações com pessoas que já passaram e eu não tinha essa informação. Então se tivesse alguma, que você sempre falou, se tivesse algum canal, alguma coisa que eu pudesse assistir de pessoas que já passaram o que eu passei, me ajudaria. Então a ideia, inclusive, do podcast foi tirada nessa ideia que a Thelma me deu. Então eu vou aproveitar para te agradecer. E aí você fez o diagnóstico, optou pelo tratamento e aí a gente tratou. E aí, o que foi os sentimentos nessa fase, só pra gente... Então, primeiro assim, eu fiquei surpresa de sentir que realmente eu poderia ter aquela esperança, né? Não é fácil, né? O tratamento que às vezes aparece na mídia, nos programas de comunicação, super bem, falando que o tratamento é moleza, e não é, né? A gente tem os efeitos colaterais, a gente tem dias que a gente está cansado, tem dia que essa esperança não está tão grande assim, né? Não adianta, a gente não fica 100%. Por isso que a gente precisa do apoio da família, a gente precisa de confiança no tratamento, né? Para poder a gente conseguir seguir em frente. Mas após aqueles dias que eu sentia pior, eu consegui viver a minha vida praticamente normal, né? Conseguia manter os meus filhos, a vida familiar bem, seguindo em frente, né? Sem impactar tanto os meus filhos. Que a minha preocupação era que se eu teria que fazer esse tratamento e já sabia que não ia ser curto, eu queria impactar o menos possível a vida deles. Eu queria que eles continuassem brincando e me enxergando como a mãe superpoderosa que os bebês veem, né, precisam ver, né? E foi importante que a gente conseguiu fazer a nossa vida seguir alegre, a casa continuou uma casa feliz. Aproveitando para dizer que a Thelma vinha de Pouso Alegre e vem ainda de Pouso Alegre cada 21 dias para fazer, quer dizer, uma viagem longa, não é? E os seus filhos todos continuaram estudando, os 3 são formados hoje, quer dizer, uma está formada médica, outros 2 estão na faculdade, quer dizer, esse papel de mãe você conseguiu exercer mesmo fazendo o tratamento, né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas também, será que eu vou parar minha vida? Será que não vai ter mais? Como que eu vou manejar? Você conseguiu tocar, né? Você continuou trabalhando, você conseguiu educar. Seus filhos me contaram que você era rígida, né?
não é porque se fazia química você deixava as coisas acontecerem. Conta um pouquinho dessa relação. Muitas vezes eu chegava aqui de São Paulo, chegava às vezes meio grogue por causa das medicações, mas eu já punha o pé em casa, já queria saber das tarefas, tinha feito, não tinha feito, já ia corrigir as tarefas e ver o que precisava fazer a mais, o que precisava estudar. Já acabou a tarefa, vamos ler, tem que ler. Aí depois é que eu ia descansar com a sensação boa que eu tinha conseguido, que estava valendo a pena o tratamento, porque eu estava conseguindo ser mãe apesar do tratamento, que o câncer não estava me definindo, que eu continuava sendo mãe. Então isso aí me dava muita força para continuar, não entregar os pontos daquilo que eu sempre achei ser a minha função mais bonita, que era a de ser mãe e de amar. Eu estava conseguindo amar apesar do câncer, não me definir. Eu não tinha medo de falar, eu tenho câncer. Tem gente que fala, esse câncer não é meu. Gente, o câncer é meu, assim como a diabetes pode ser de alguém, a pressão alta pode ser de alguém, o câncer é meu. Agora eu defini o que ele vai me trazer de bom, dependia de mim. E aproveitando, você nunca se vitimizou também, né? Que é uma outra coisa que as pessoas se vitimizam e jogam com os filhos. Não, mas eu acabei de fazer o tratamento, e joga um peso para os filhos. Você fez o contrário, né? Você fez com que a vida deles se tornasse rotina, mesmo fazendo tratamento. Quer dizer, interferiu pouco no dia a dia deles, apesar do diagnóstico. Você nunca mentiu, você estava sem cabelo, você nunca não foi uma mentira, mas você nunca se vitimizou pelo câncer. Então acho que também é um exemplo. E eu acabei até antecipando que você tem uma filha médica, né? Conta um pouco da Débora pra gente. Então, a Débora, quando eu descobri, ela tinha 10 anos, então ela participou muito mais. Eu acho que o impacto do tratamento foi muito mais sobre ela do que sobre os meninos, porque eles entendiam menos. Mas ela foi muito forte. Desde o começo a gente falava para eles, olha, a mamãe tá com uma célula muito doidinha, né, que eu preciso controlar essa célula doidinha, né, que é o câncer. E eles assimilaram aquela explicação e conforme foram crescendo, foram adaptando a definição. Mas a Débora rezava comigo, a Débora participava, me ajudava, e ver ela evoluindo, né, e sonhando em ajudar outras pessoas também, foi muito gratificante. Ver analisar que meu câncer assim, produziu nela um efeito muito positivo, foi muito gratificante para mim. A Débora se formou o ano passado, né, em medicina. A gente foi lá, inclusive, lá que eles quebraram meu pé, foi na formatura virtual, né, por causa da pandemia, a gente acabou tendo que fazer as coisas mais... E aí depois acabou o tratamento, a gente ficou um tempo sem tratar e teve a recidiva que a gente começou a tratar na segunda etapa. Mudou alguma coisa dessa mentalidade? O que você acha que foi a diferença? Em algum momento, te conheço há muito tempo, eu sei que não, mas é bom pra só que você nunca se entregou, né? Você não vou fazer, vou deixar, vou pensar se vou tratar ou não. Quer dizer, o foco sempre foi eu preciso estar bem e manter meus filhos bem e não... Então conta um pouquinho dessa segunda etapa. Então, em 2009 eu tive a recidiva na mama mesmo, né? Aí eu tive que fazer a retirada da mama e reconstrução. Mas eu sabia que eu tinha que fazer a minha parte. A minha parte era procurar um melhor tratamento, né? Continuar confiando em Deus, né? Sabendo que eu nunca me senti sozinha, que eu sempre me senti no colo de Deus, e nesse colo
eu tinha segurança, a certeza que ele sempre ia dar um jeito de amenizar tudo que eu estava passando, colocando pessoas boas do meu lado, colocando um médico tão precioso como o Dr. Marcelo, né, e mantendo meu marido sempre com aquele olhar muito apaixonado, mesmo eu dando aquele tanto de trabalho, e ele, né, e os meus filhos sempre muito bons comigo, muito bons assim, continuando fazendo arte, continuando, né, com aquela alegria na casa, né, e tudo isso, a ânsia de viver, eu acho que era a parte que eu tinha que fazer, né, e fácil não foi, nunca é fácil. Isso acho que também é interessante esse ponto. Ninguém tá aqui minimizando nada, né? Acho que a ideia não é minimizar, é o jeito que a gente tem para encarar, né? Acho que é alguns jeitos que a gente tem de encarar. Então eu concordo que assim, também ninguém tá dizendo que é fácil, que é legal, mas é o pacote que a gente tem, né? Então é o que você tinha na época e o que a gente tinha que fazer, né? Eu acho que de novo teve essa influência positiva nos filhos. Nunca foi uma interferência para eles pararem de estudar, para você parar de cobrar eles. Dizer, independente de você ter que retratar ou fazer, eles tinham esse compromisso com eles mesmos e com vocês de estarem sempre se dedicando, né? E a gente, as coisas que a gente passa, eu sempre pensei, tudo que eu passava com câncer ou que outras pessoas passam com outras situações, a gente tem que deixar um legado daquilo. Né? E esse legado tem que ser um exemplo que sirva para amanhã eles terem qualquer outra dificuldade simples na vida e pensar, eu tenho que agir com esperança, procurando informação, com fé em Deus e agindo, não parar, sempre agindo, buscando sempre o melhor. Então eu queria deixar esse legado para eles. Se eu fosse covarde, né? Se eu ficasse chorando, arrumando desculpa para não fazer as coisas, eu não iria deixar legado nenhum para eles. E isso é o mais importante. Não importa se eu ia morrer naquele ano, outro ano, mas o importante é o legado que você pode deixar. Né? Tem gente que vive muitos anos e deixa um pouco legado. Eu queria viver o que eu tinha para viver e deixando o legado para eles. Ótimo. E então, aproveitando essa desmistificação do Outubro Rosa, né, que a gente começou com tudo isso, que é isso, né? Dá para viver com recidiva, com metástase, não é sinal que vai morrer e abandona tudo. São anos e anos, e dá para tocar a vida e deve-se tocar a vida. Acho que é isso. Quando a gente fala, mas é uma doença crônica, ninguém tá minimizando. Acho que isso é interessante. Você nunca se vitimizou, a gente nunca disse que não é chato, que é ter doença, ter que estar tratando, ninguém está dizendo que é agradável, mas é o pacote que a gente tem que encarar e tratar. Acho que o grande, eu conheço bem até meus filhos, o Bel, enfim, eu sinto muito isso na sua família, né? Quer dizer, ninguém se vitimiza, né? Os filhos entraram na federal, alguma entrou na medicina, isso não teve moleza, né? Não é porque minha mãe teve câncer que eu tive moleza, ou que ela está tratando que eu tenho moleza, não, é a vida como ela é. Eu acho que ao contrário eles amadureceram, né? Então acho que você conseguiu passar o legado, né? Pelo que eu te conheço. Na recidiva não foi fácil, né? E quando eu tive metástase também, você vai entender, a metástase, ela é um sinal que o câncer não vai ter mais cura, e eu acho que no começo eu achei que realmente era assim, mas depois a gente vai achando informações e tudo mais e descobre que a metástase você tem que cuidar. É importante nunca deixar de cuidar. O câncer é uma doença que você não pode ser desatento. A diabetes também não, a pressão alta também não. O câncer é uma doença séria. Não pode levar, né? Ser displicente com o tratamento. O que tem que ser feito,
os exames, as medicações, tem que ser feito seriamente. Mas eu tento evitar de pensar. No dia do tratamento eu venho, a gente conversa, eu desabafo, eu conto sintomas, mas os outros dias eu tenho que levar a minha vida normalmente. Eu não posso ficar o tempo todo pensando no câncer. Eu tenho que tirar momentos para pensar, para vir, para ser rigorosa nas datas que tem que tomar medicação, exame, tudo. Mas os outros dias a gente tem que tentar viver normalmente. Eu até brinco com os pacientes, né, que me conhecem, que a vida tem que seguir normalmente. Na verdade não, ela melhora. A gente precisa ter o clique, mas a gente começa a valorizar coisas menos que as pessoas às vezes consideram demais. Então só de você acordar, ter o sol e falar, opa, tô sem dor, não tenho sintoma, então a vida é muito mais simples, né? Acho que a gente não exige menos da vida e acaba melhorando a vida e não sendo muito igual. Bom, eu queria super agradecer a sua presença. Eu queria deixar mais uma vez meu agradecimento e dizer que a Thelma veio direto da químio. Então, ela veio de Pouso Alegre hoje, veio para fazer químio, topou vir fazer o podcast hoje. Super obrigado, assim, um carinho enorme poder, acho que vai ajudar bastante. Várias pessoas que estão escutando vão poder tirar força, porque justamente isso é informação, né? Ninguém está negligenciando, ninguém está minimizando, a gente só está esclarecendo coisas que às vezes passam desapercebidas. Fica o mês inteiro falando que prevenção é o mais importante e esquece as pessoas que já estão doentes, né? Então, se você está doente, você foge desse escopo do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é para proteger só quem não tem. Não, acho que é o contrário. Eu acho que é conscientização e fortalecimento de quem também está tratando. Acho que o Outubro Rosa deveria ser um pouquinho diferente. Eu acho que essa conversa com você foi super legal. Eu queria encerrar, se quiser fazer o depoimento, enfim, se quiser encerrar, eu vou fazer o encerramento. Eu que agradeço a oportunidade, né, viver para poder ter essa oportunidade de ajudar outras pessoas que passaram esses momentos é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Então, só de novo agradecer ao Abel que está presente aqui, que não está presente aqui aqui atrás, sempre apoiando até um todo, eu participo de tudo, enfim, ele está sempre presente. E dizer que foi um prazer enorme, agradecer de novo e vou encerrar conversas com tato e com paixão, que é o que eu mais sei fazer. Obrigado.